Oi, pessoal. Na aula de hoje, nós iremos estudar o que são hiperônimos e hipônimos. Esses assuntos fazem parte da semântica, certo? A semântica, ela é uma parte da gramática que estuda as relações de sentido entre as palavras. Bom, vamos lá. Então, o que são os hiperônimos? Os hiperônimos são vocábulos ou palavras que possuem sentido geral, um sentido abrangente. Eu coloquei aí alguns exemplos, certo? Temos, por exemplo, a palavra frutas. A palavra frutas, ela tem sentido geral, tá? Ou seja, eu não estou especificando qual é a fruta, né? Se eu tenho essa palavra em um determinado contexto, em uma determinada frase, eu não sei a qual fruta se refere, tá? Então, ela tem sentido geral. Dessa forma, ela é um hiperônimo, certo? Assim como a palavra cidade. Se eu digo, por exemplo, João mora em uma cidade, tem como eu saber qual a cidade? Não. Por quê? Porque eu usei o hiperônimo cidade. Eu não especifiquei qual é a cidade, certo? Então, os hiperônimos são esses vocábulos que possuem sentido geral. Tem esses outros exemplos aí também, como animal, cor, bebida, roupa. Todos esses exemplos que eu coloquei, eles possuem sentido geral, não especificam, tá? O hiperônimo, ele refere-se ao todo, tá? Agora vamos ver um pouco sobre os hipônimos, certo? Olhem só, a gente viu que os hiperônimos são palavras ou vocábulos, né, que possuem sentido geral. Já os hipônimos, eles são os vocábulos que possuem sentido específico, tá? Prestem atenção a esses exemplos aí. Olhem só, primeiro, a primeira palavra que a gente tem aí é a palavra maçã. Se eu digo Maria foi à feira e trouxe maçã, ok? Eu especifiquei qual foi a fruta que Maria trouxe, não é isso? Estou especificando, estou usando um hipônimo. Se eu tivesse dito que Maria foi à feira e trouxe frutas, eu não estaria especificando qual foi a fruta, certo? Se eu usei a palavra fruta, eu estou usando um termo de sentido geral. Mas se eu especifiquei, se eu disse que Maria trouxe maçã, eu usei um hipônimo, que pertence ao hiperônimo fruta, certo? Assim como eu tenho a palavra arapiraca. Arapiraca é um hipônimo. Por quê? É uma palavra de sentido específico, tá? Especifica aí a cidade, certo? Se eu digo que João mora em uma cidade, eu não especifiquei. Usei o termo cidade, é um termo de sentido geral. Agora, se eu digo que João mora em Arapiraca, aí eu especifiquei. Dessa forma, Arapiraca é um hipônimo que pertence ao hiperônimo cidade. Percebam que nesses exemplos aí, eu já coloquei os hipônimos que são relacionados aos hiperônimos acima, certo? Leão, por exemplo, é um hipônimo do hiperônimo animal. Azul é um hipônimo do hiperônimo cor. Porque se eu usei a blusa de Maria é azul. Azul especifica a cor da blusa de Maria. Mas se eu tivesse usado a palavra cor apenas, estaria sendo o quê? O hiperônimo, certo? Mas eu especifiquei qual era a cor. A palavra água também é um exemplo de hipônimo, porque eu estou especificando uma bebida. Se eu usasse a palavra bebida, não estaria especificando, estaria usando um termo de sentido geral, seria o hiperônimo. Mas se eu disse que eu tomei água, eu especifiquei qual foi a bebida que eu tomei, certo? Continuando, vamos para a parte de hipônimos e hiperônimos na coesão textual. Por que é importante utilizar os hipônimos e os hiperônimos para garantir a coesão no texto? Primeiro, vai evitar a repetição das palavras. Logicamente, se evita a repetição, vai deixar o texto mais fácil de ser compreendido, né? Um texto que tem muita repetição, ele não vai deixar as ideias muito claras. E dessa forma, o texto vai ficar coeso, né? Vai ser um texto que a gente vai conseguir compreender. E vamos ver na prática como funciona a utilização dos hipônimos e dos hiperônimos no texto. Temos aí os seguintes exemplos. O primeiro, vejam só, observem aí. A laranja é muito consumida em todo o mundo.
Continuando esta primeira oração, temos a segunda, que diz o seguinte: a fruta é riquíssima em vitamina C. A segunda oração retoma a primeira, certo? Logo no início da segunda oração, a gente tem um hiperônimo, que é a palavra fruta. Esta palavra está retomando, ou seja, está se referindo a um termo que foi citado anteriormente, que é quem? O hipônimo laranja, certo? Primeiro vem o hipônimo, que é laranja, está especificando qual é a fruta. Depois vem o termo fruta, que foi utilizado aí para evitar a repetição do hipônimo laranja, certo? E ele faz essa retomada. Então, garante a coesão no texto. No segundo exemplo, a gente tem o seguinte. Olhem só, Marília Mendonça cancela shows de sua turnê internacional. Marília Mendonça é um hipônimo, é um termo específico, certo? Continuando esta primeira oração, a gente tem o seguinte: a cantora usou suas redes sociais para explicar aos fãs o motivo de sua atitude. O hiperônimo cantora se refere a quem? Ao hipônimo aí, Marília Mendonça. Perceberam como é importante a gente utilizar os hipônimos e os hiperônimos para garantirem a coesão textual, certo? Evitou a repetição e garantiu que a gente conseguisse entender as ideias no texto. Olhem só, esse assunto é super tranquilo, né? Deu para vocês perceberem que ele é bem fácil e bem simples. Para finalizar, eu coloquei mais alguns exemplos de hipônimos e de hiperônimos, certo? Aí tenho aí o hiperônimo escritora, tenho um hipônimo, Clarice Lispector, que é uma escritora, certo? Termo de sentido específico. Tenho o hiperônimo esporte, sentido geral. Se eu falo esporte, eu não estou especificando. Mas se eu digo natação, eu especifico o esporte. Então, natação é um hipônimo, tá? Que pertence ao hiperônimo esporte. Órgão. Temos o hipônimo coração, tá? Coração, palavra de sentido específico, que pertence ao hiperônimo órgão. Órgão é a palavra de sentido geral, certo? E assim por diante. Temos mais outros exemplos aí. Bom, pessoal, é isso, certo? Esse conteúdo é bem tranquilo. Espero que vocês tenham compreendido, tá? Bons estudos. Até a próxima.